Olá, chegando nessa sexta-feira, uma semana maravilhosa, uma semana muito gostosa de se viver, uma semana onde eu estou muito feliz, na verdade. Saúdo aí os campeões da Copa do Brasil. Uma semana muito feliz, muito alegre, de muita tranquilidade. Eu só tenho motivos para sorrir. Quem não tem muito motivo para sorrir é o nosso personagem de hoje, que nessa semana foi demitido. Vanderlei Luxemburgo, agora ex-técnico do Corinthians, não suportou a pressão depois do empate diante do Fortaleza na Neoquímica Arena e foi de arrasta para cima no comando do Corinthians. Para algumas pessoas pode parecer uma loucura perguntar se o Luxemburgo é ou não uma farsa, mas acho que para minha geração ali, eu sou de 98, então para esse pessoal ali que principalmente que nasceu no final do século XX, início do século XXI, só pegou, em grande maioria, trabalhos ruins do Luxemburgo. Então fica esse questionamento aí, se ele é tudo isso mesmo ou se não é. E é o que a gente vai descobrir aqui nesse episódio do É uma Farsa? Vamos ver se isso tudo. Bom, Vanderlei Luxemburgo nasceu no dia 10 de maio de 1952 na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele teve uma carreira como jogador de futebol, talvez poucos saibam, porque foi uma carreira curta e sem muito destaque. Ele jogou por Flamengo, Internacional e Botafogo. Foram os únicos 3 clubes que ele atuou como profissional nos seus pouco mais aí de 10 anos, 9 anos de carreira. Uma carreira curta até do Luxemburgo. Logo quando ele saiu do Botafogo no ano de 1980, ele já se tornou auxiliar do América do Rio de Janeiro, passou por Vasco como auxiliar até assumir o time do Campo Grande já como treinador no ano de 1983, que também foi o ano que ele se formou em educação física. Bom, o Vanderlei Luxemburgo passou depois por diversos clubes, né, como a gente pode observar aqui, entre a década de 80 ali, ele começou no Campo Grande no ano de 83 e foi, até que ele chegou no KD Bragantino no ano de 89, que foi o principal trabalho dele. Aqui ele conseguiu chegar a uma final de Campeonato Paulista e também a uma final de Campeonato Brasileiro. O time foi vice do São Paulo no ano de 1991. Depois ele passou por Flamengo, Guarani, Ponte Preta, até que ele chegou no Palmeiras também no ano de 93 e ficou lá até no ano de 94, quando ele saiu com 2 títulos brasileiros. E aí ele passou por diversos clubes, Flamengo, enfim. Aqui a década de 90 foi o auge dele. Ele montou grandes times, esse do Palmeiras de 93, 94. Foi o responsável por tirar o time da fila de títulos, uma fila bem grande que incomodava o torcedor do Palmeiras. E é um título muito lembrado pelos palmeirenses. Depois ele vai fazer no Flamengo também um grande time. Tem o Palmeiras do ataque de 100 gols no ano de 1996. Enfim, a década de 90 foi o auge de Vanderlei Luxemburgo. Ele montou grandes times. O do Corinthians de 98 também era uma grande seleção, na verdade, um dos melhores times aí do Campeonato Brasileiro. Se a gente for olhar entre os campeões brasileiros, tinha um dos melhores elencos, um elenco muito qualificado, e foi esse trabalho no Corinthians que o levou à seleção brasileira quando ele chegou ali no final dos anos 90 no comando técnico da seleção. Foi uma passagem conturbada, ele ficou por pouco tempo no comando da seleção, saiu nos anos 2000, ali no início do ano de 2000, e voltou para o futebol brasileiro com um grande trabalho no Cruzeiro, onde ele conquistou a Tríplice Coroa e até hoje é o único time no Campeonato Brasileiro por pontos corridos a conquistar 100 pontos. Inclusive foi o primeiro ano dos pontos corridos onde o Cruzeiro venceu. É verdade que tinham mais equipes também, mas um grande feito aí do Luxemburgo. Ele inclusive foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro, fazendo com que o Cruzeiro aí conquistasse a Tríplice Coroa. Ele vai ter trabalho depois pelo Santos, onde ele vai conquistar o Campeonato Brasileiro no ano de 2004, emendando aí 2 títulos brasileiros consecutivos.
E depois ele vai para o Real Madrid. Esse aqui talvez tenha sido o auge da carreira dele. Ele chegou no Real Madrid, teve ali uma passagem curta, chegou em janeiro e saiu depois no final do ano de dezembro. E foi uma passagem ali polêmica. Tem aquela história dele que é uma lenda do futebol, que ele tinha tirado, que ele conta pra todo mundo, que ele tirou o Zidane e o Ronaldo no jogo contra a Juventus e o time foi eliminado. Não é bem assim, o Ronaldo foi expulso no jogo, o Zidane sim foi substituído na prorrogação e ele conta essa história, acabou caindo e ensinou para o mundo como se fala um bom espanhol, né? Vamos dar uma olhada aí. Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Em absoluto me arrependo de haber aceitado este reto. Depois de conhecer o clube, a afición e a cidade de Madrid, estou alegre de haber tenido esta ocasião. Depois ele volta para o Santos no ano de 2006. Se eu não me engano, aqui ele conquista um título paulista ainda. Aí ele vai para o Palmeiras, onde ele também é campeão paulista em 2008. Em 2009, com problemas na diretoria, ele acaba saindo, né, pela venda do Keyson. Ele era contra e acaba sendo demitido por discordar da venda. Aí ele volta para o Santos, Atlético, e aqui começa uma sequência de trabalhos ruins. Atlético, Flamengo, Grêmio, onde ele gastou tudo que não podia lá, o que podia e o que não podia. Fluminense no ano de 2013, onde ele teve uma passagem curta naquele Fluminense, que foi rebaixado no campo, né? Mas depois teve toda a história do Everton. Flamengo em 2015, Cruzeiro, trabalho ruim também. Aí ele foi para a China, ficou pouco tempo lá também, com meses apenas. Sport, e aí ele ficou num hiato aqui entre 2017 até 2019, ele ser contratado pelo Vasco. Ele ficou nesse hiato, aí voltou, fez um trabalho ok no Vasco, razoável, interessante, chamou a atenção do Palmeiras pro ano seguinte, ficou meses também no Palmeiras, conseguiu um título paulista, voltou pro Vasco, não conseguiu tirar o time da Série B. Fez uma campanha ruim. Cruzeiro também já estava na Série B, também fez um trabalho ruim. E chegou agora, nesse ano, no Corinthians, onde ele teve um trabalho também muito, muito, muito abaixo da crítica, do que a gente espera dele. Do que, na verdade, assim, né? Do que a gente espera daquilo que ele foi um dia, mas dos últimos anos está na média do que ele tem para oferecer. É um trabalho que não tinha nada, você olhava para o time do Corinthians e não via nada de bom, não via nada de interessante, o time marcava mal, atacava mal, não sabia, os jogadores parece que estavam confusos dentro de campo, não sabiam o que fazer. O time completamente perdido, ele também perdido, e um reflexo disso são as coletivas do Luxemburgo, que tinha momentos, cara, de puro The Office, assim, pra quem assistiu a série, aquele constrangimento, sabe, que só a série consegue fazer, aquela coisa que te deixa desconfortável. Era impressionante como o Luxemburgo conseguia fazer isso nas coletivas, e eram momentos bizarros, assim, de respostas totalmente atravessadas. Enfim, tem um compilado que eu vou deixar para vocês darem uma ligada aí do que foi um pouco essa passagem do Luxemburgo pelo Corinthians. Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo no primeiro tempo de 1-0. É a ausência de alguns jogadores, como o próprio Duqueiroz, o Barleta, Júnior Moraes. Quem? E Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Rádio quê? Rádio Craque Neto. Craque Neto. Craque Neto? É. Beleza. Ele era craque mesmo. Você sabia que o campo de futebol aumentou 16 metros? E o campo aumentou 16 metros hoje. O campo aumentou 16 metros e 50. Só que ninguém percebe que o campo aumentou 16 metros e 50. E aumentou 16 metros, sabia disso? O campo aumentou 16 metros e 50, porque aí o pessoal fala, mas o campo continua do mesmo tamanho. Se na tua casa tiver 2 banheiros e você ficar na dúvida qual que você vai fazer nas calças. Tem que tomar atitude de você ir no banheiro. Se fizer nas calças, você nunca vai fazer errado. Futebol é igual macarrão. Macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim, cara. Aqui não tem moleza não, cara. Que a moleza mastiga água. Mas, cara, toda vez que eu chegar aqui, eu tenho que fazer a análise do jogo. Se você tá preocupado com o lado esquerdo defensivo do Corinthians, já que a jogada dos gols nasceram por ali. Cara, eu não consegui entender, te juro por Deus, cara. Tranquilo. Não, a troca de preparador, cara, é o seguinte, é questão filosófica, eu não quero entrar no mérito da qualidade. Por que você optou por não usar 5 substituições, sendo que o time deu uma sentida ali no final do segundo tempo? Porque eu optei em não usar. Eu já fui vaiado algumas vezes, chamado de burro, até porque meu nome é Luxemburgo. Trocar o G pelo Ré fica Luxemburgo. Hoje aconteceram coisas boas mesmo, sabe por quê? A bola hoje já bateu na trave, não entrou. A bola hoje já o cara já fez o gol, estava impedido.
Voltou. Eu vi aquele cara, que ele parece aquele cara daquela música, que faz aquele negócio assim, não faz? O cabelo vem aqui, né? A motivação é tocar ela botada pro céu, já viu? Ah, não, então não queira ver não, cara. E depois desses últimos resultados aí diante de Fortaleza, teve a derrota no São Paulo, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, perdão, na qual ele, depois na Sul-Americana, diante do Estudiantes, ele dá entrevista dizendo que queria sair perdendo tempo pro São Paulo por 1-0, enfim, cheio de respostas esquisitas, e dentro de campo, nada do que ele apresentou fazia sentido, nada do que ele apresentou era minimamente interessante, fazia com que dava argumentos para que fosse acreditar em que um dia esse time teria chegaria em algum lugar. Pelo contrário, acho que a demissão foi até mais demorada do que se imaginava. Bom para os rivais, fiquei triste com a saída dele e, enfim, perdemos aí um grande entretenimento do futebol. Mas vamos ao que interessa. Luxemburgo é ou não uma farsa? De maneira nenhuma. Acho que, apesar dos últimos anos da carreira dele terem sido bem conturbados, acho que a gente não pode negar o que ele foi um dia no futebol brasileiro, o que ele representou. Certamente é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Na história, se a gente for olhar, é um dos grandes personagens aí entre os treinadores. A questão é que ele mesmo acho que se perdeu na própria fama, talvez, no próprio nome que ele tenha construído enquanto treinador. Ele não conseguiu se atualizar, pelo contrário, ele negava muitas vezes as mudanças do futebol, se apegava aos mesmos métodos lá atrás, e o futebol mudou, a maneira com que as coisas são feitas se mudou também, a maneira com que você se comunica com os atletas, com a imprensa, tudo isso mudou, e ele continua preso ali nos anos 90, ele virou uma caricatura dele mesmo, uma paródia dele mesmo, sabe, os 400 imitadores aí que imitam o Luxemburgo, então, ele se tornou mais um deles, é bizarro, assim, tipo, como ele mesmo não é nenhuma sombra daquilo que ele já foi. Ele era um cara, por exemplo, que tinha muito um poder de mudar jogos, de enxergar ali numa substituição, uma alteração para o time, e acabou que isso foi se perdendo no decorrer da carreira dele. Ele já não conseguia mudar mais na equipe, tanto que no Corinthians existia aquele grande mito, né, de que tem treinador que escala mal para mexer bem e depois ser elogiado. Cara, ele escalava mal, mexia mal, piorava o time do Corinthians, enfim, foi um trabalho horroroso, e acho que essa última imagem dele enquanto treinador é melancólica. Digo última imagem porque não sei se ele vai assumir outro time grande de novo, se ele vai começar outro trabalho. O futebol brasileiro a gente nunca se espera, não dá para saber muita coisa, a gente nunca, enfim, dá para prever, porque os times também têm uma falta de criatividade no mercado absurda. Ele tá com 71 anos já, tá bem idoso, foi o técnico, inclusive, mais idoso da história do Corinthians, e por essa amostra aí que ele deu no Clube Alvinegro, não sei se ele vai conseguir algum trabalho na Série A novamente. Se for o último, foi um final melancólico para uma carreira que boa parte dela foi brilhante, mas, enfim, os últimos anos dele foram bem decepcionantes, e ele nunca retomou o mesmo brilhantismo que ele teve na década de 90. Uma pena, um grande personagem do futebol brasileiro, que será lembrado, acho que pelas conquistas e pelos grandes times que montou, mas fica esse gostinho amargo aí na sua despedida aí. Ele também se envolve com política, então, assim, acho que dificilmente voltará a treinar um time de futebol novamente. Bom, esse foi o É Uma Farsa, um formato aqui um pouco diferente, um pouco corrido, um pouco dinâmico, espero que você tenha gostado. Semana que vem voltaremos ao normal, ou não, talvez voltaremos com esse formato aqui. Enfim, comente aí o que você achou, diga aí pra gente o que você, se você gostou ou não do É Uma Farsa. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe aí a sua opinião sobre o Luxemburgo, siga a gente no Instagram, @meioarmadures, que tem também muita coisa pra rolar nesse fim de semana, tem Série C, na semana que vem tem Champions, Libertadores, enfim, segue a gente lá que você fica por dentro da nossa agenda também. Valeu, falou e até semana que vem.